Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de gestão ambiental, nossa terceira aula, falando aí sobre o gerenciamento ambiental e falando também sobre o sistema de gestão ambiental. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Que Ensina Aprende no YouTube. Peço a todos que estão acompanhando, né, essa gravação, estejam participando aí dessa aula em formato remoto, né, caso surjam algumas dúvidas, alguns questionamentos, podem me questionar. A você que também está aqui assistindo essa gravação agora, né, aqui pelo YouTube, peço aí que, se tiver alguma dúvida, possa entrar em contato comigo, tá bom? Lembrando que é a nossa terceira aula, né, as demais aulas, a primeira e a segunda aula, elas estão disponíveis aqui no YouTube, e essa terceira aula, ela vai falar especificamente sobre a área de gestão ambiental e também, né, introduzir aí um tema sobre o sistema de gestão ambiental, que será o nosso encerramento da quarta aula amanhã. Falando sobre gestão ambiental, a gente já viu alguns aspectos, né, da perspectiva de sistema de gerenciamento ambiental. Falamos um pouco aí dos poluentes naturais que o técnico de segurança ele pode, né, conhecer e, de certa forma, auxiliar na implantação da gestão ambiental nas organizações, nas empresas. E também a gente falou aí sobre a gestão ambiental como um marketing positivo, né, buscando ali dentro de uma política ambiental e naturalmente buscando ali uma vantagem competitiva de mercado. Quando a gente faz essa associação da segurança do trabalho com a gestão ambiental, percebam, né, e eu falei isso na aula passada, o técnico em segurança do trabalho, né, ele tem uma atuação obrigatória, né, nas empresas do ponto de vista do SESMIT, né, então, dependendo da atividade econômica e o número de funcionários daquela empresa, haverá necessidade de ter um técnico em segurança do trabalho. Mas não existe essa prerrogativa de obrigação para um técnico em meio ambiente, né? Então, de certa forma, o técnico em segurança do trabalho, ele atua, né, auxiliando na implantação de gestão ambiental, mas obviamente que ele não realizará uma dupla função, né? Ele certamente ele vai ser mais um envolvido, né, na implantação do sistema de gestão ambiental, e certamente ali ele vai auxiliar, né, como um bom técnico de segurança, ele vai auxiliar também na perspectiva ambiental. Falando então aí no que diz respeito à gestão ambiental, né, as empresas elas devem se esforçar para gerenciar o meio ambiente, né, primeiramente porque as questões ambientais lhe custam dinheiro, né? Então, quando a gente fala aí sobre finanças, sobre investimento, de certa forma, todas as empresas brasileiras elas passam por dificuldades financeiras, passam por diversas necessidades de ajustes econômicos aí, principalmente, né, nessas épocas em que a gente acredita que, né, o mercado futuro ele está bem nebuloso, né, e nunca foi diferente para os empresários brasileiros, né? Conversando com alguns empresários, com alguns conhecidos de empresário, de empresariado, naturalmente, né, o que a gente vê são empresas que constantemente elas têm um certo lucro, mas que de certa forma eles precisam ajustar, né, mensalmente, aí, se não diariamente, as contas para que não tenha ali falta de dinheiro. E a questão ambiental, né, as empresas devem enfrentar essas questões ambientais para que não lhe custem dinheiro, principalmente o consumo de energia elétrica, né? Sabe-se que a energia elétrica é das contas maiores das empresas, né? Eu comentei isso para vocês já em outras aulas de uma empresa que eu trabalhei, e a conta de energia elétrica dessa empresa, com 2.000 funcionários, era de 1,5 milhão aproximadamente, né? Então, imagine o quanto que a empresa tem que faturar. Obviamente que o faturamento da empresa era alto, né? O faturamento da empresa ali por dia era em torno de 2 milhões, mas só de energia elétrica já havia um custo ali necessário de 1 milhão, 1,5 milhão por mês. Então, vocês avaliando nessa perspectiva, vamos fazer um raciocínio lógico aqui. Existem outras fontes de energia, né? Por exemplo, energia solar, né? Mas, obviamente, ali que há um custo muito grande para a implantação dessas placas de energia solar, né? E, além de tudo isso, há muita gente jogando contra, né, a energia solar.
sejam eles entidades aí que são revendedoras de energia, né, como é o caso da CPFL. Nós temos outras empresas aqui na região também que trabalham com energia elétrica, né, entretanto, né, tem a Energisa também, só para não citar só a CPFL, mas eles geralmente jogam contra a energia solar por uma série de fatores, né, então criam aí dificuldades para vender facilidades no futuro, né? Mas uma empresa que busca gestão ambiental, ela pode, né, por iniciativa própria, né, e até deve, né, uma sugestão, buscar, por exemplo, energia solar. Afinal de contas, a gente vive num país tropical, com clima tropical, que, pelo menos na nossa região, se a gente for pegar os 365 dias no ano, no mínimo 300 dias fará um sol aí acima dos 30 graus, né, de temperatura. E, obviamente, que isso vai auxiliar, né, na manutenção da energia elétrica e no uso da energia elétrica de uma forma renovável, né, sem precisar, por exemplo, a necessidade de energia elétrica, de hidrelétricas ou de termoelétricas, por exemplo, que a gente citou na aula passada, essas diferenças. A empresa também ela vai falar sobre energia elétrica, né? Além de falar sobre energia elétrica, vai falar sobre o planejamento de recursos, né? Quais os recursos que a empresa vão utilizar? Além do planejamento de recursos, né, que a gente falou do recurso elétrico, né, do recurso solar e naturalmente do recurso que pode ser utilizado também como próprios ventos, né, o ar pode ser utilizado também. Nós temos aí a gestão de resíduos, né, a gente falou da questão da água, né, ou reuso de água. A gestão de resíduos é uma forma, né, de reutilizar a água de maneira consciente, né, e além de tudo isso, né, a gente tem os resíduos aí de classe 1 e classe 2, que são resíduos que a gente vai tratar na aula de amanhã. Quando a gente fala sobre a gestão de resíduos, é um ponto obrigatório, né, para a gente implantar uma gestão ambiental. Os resíduos que a gente naturalmente trata em casa, né, como resíduos orgânicos, né, o chamado lixo orgânico, né, nós temos uma coleta que é feita aí pelo município, e também nós temos uma gestão, né, que deveria ter, né, na verdade, um recurso para coleta seletiva do lixo reciclável, né, o que a gente acaba vendo aqui na cidade é uma coleta feita, né, por uma cooperativa, né, e de formato associativo, né, feito essa separação e, consequentemente, a destinação desses lixos recicláveis. Mas, obviamente, que isso também, né, na implantação da gestão ambiental, deve ser feito, né, pelas próprias empresas, pela própria empresa, para que os funcionários adotem esse padrão e, naturalmente, né, possa até, inclusive, gerar recurso financeiro para a empresa, através da destinação de resíduos, né, por exemplo, o plástico, o papel, né, em alguns casos também é feita a destinação aí de madeiras, né, como pallets de madeira que podem ser reutilizados, né, e naturalmente aí criando uma fonte de renda extra para a própria organização, para a própria empresa. Nós temos ainda questões ambientais como a questão do transporte, né, por exemplo, quando a gente fala sobre o deslocamento aí de 4, 5 mil funcionários, obviamente que haverá um número maciço, né, de carros sendo colocado nas vias. Então, uma das formas que podem ser feito para reduzir a proliferação e a dispersão de monóxido de carbono no ambiente é o fato das empresas utilizarem ônibus, né, que haverá, obviamente, proliferação ali da poluição, né, do ambiente, mas certamente diminuirá ali a quantidade de carros, né, ao invés de colocar ali vários funcionários dentro do mesmo ônibus, né, a empresa ela pode criar essa metodologia para diminuir o impacto ambiental através do transporte coletivo, né, através desses funcionários. A gestão de produtos químicos, né, que a gente vai falar da classificação desses produtos químicos, geralmente associados à rotulagem, e também nós temos aí a obsolescência, né, e a desmobilização de equipamentos e produtos. Então, isso aqui que a gente fala do ciclo de vida de um produto, né? Então, alguns produtos aí de uma certa empresa, eles se mantêm por anos aí na natureza, quando eles são descartados de modo irregular,
né? Então, hoje é muito difícil a gente encontrar, por exemplo, garrafas de vidro, né, em mercados, ou em supermercados, ou na, no próprio consumo, né, nas casas, né, geralmente a gente tem utilizado mais o descartável. Como o próprio nome diz, por ser descartável, né, ele acaba gerando uma maior quantidade aí de resíduos no meio ambiente. Por isso que empresas devem buscar, por exemplo, uma política aí de destinar, né, de fazer um retorno, né, desses produtos, né, como é o caso que a gente vai citar na aula de amanhã, que é o retorno desses produtos, né, e essa política de retorno, né, desses produtos, elas devem obedecer, obviamente, a uma série de valores, né, e quando a gente trata de produtos descartáveis, né, isso deve ser tolerável até certo ponto, né, mas as empresas buscarem aí fontes alternativas, né, de mudar essa política, né, simplesmente de plástico, né, de materiais que você não consegue reutilizar depois, tá bom? Então, quando a gente fala desse retorno, né, dos materiais, né, principalmente do plástico, as empresas elas devem buscar aí a desmobilização desses equipamentos e, consequentemente, desses produtos, né? Então, esse retorno, né, de materiais recicláveis, né, ou de materiais é, que não são industrializados, né, ele deve obedecer uma série de valores, né, obviamente associados a uma questão ambiental, mas esse retorno de material, né, política de renovação desses materiais, as empresas também devem buscar através da gestão ambiental, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na aula de amanhã, mas é legal a gente conhecer já essa questão da obsolescência e desmobilização desses equipamentos e produtos. Quando a gente fala, então, sobre um sistema de gestão ambiental, né, esse SGA, ele pode ser padronizado, permitindo que uma empresa administre os riscos e as questões de responsabilidade civil por danos ambientais. A gente falou isso na aula passada, né, na primeira aula, na verdade, que antigamente não tínhamos ali uma legislação específica, né, sobre como destinar os resíduos ambientais e nós não tínhamos punição. Então, a punição era basicamente ali multa, né, e, consequentemente, a empresa pagava essa multa, que era um valor pífio, um valor insignificativo para as empresas. Hoje, as empresas com danos ambientais, elas já têm que procurar ali uma política de questões de responsabilidade por danos ambientais, seja através de financeiro, e também nós temos aí alguns casos de empresários que podem ser punidos ali, podem ser responder, né, por danos ambientais através de processos, né, formulados ali pelo Ministério Público e também, consequentemente, alguns empresários ou donos de empresa e, consequentemente, gestores podem ser presos, né? Afinal de contas, a gente tem uma documentação, a gente tem hoje uma legislação ambiental fortíssima aqui no Brasil, né, que pode ali resultar na prisão de empreendedores, de empresários. Do ponto de vista legislativo, estou extremamente favorável a esse tipo de prática, mas, novamente, a gente coloca aí, em outras palavras, né, a carroça na frente dos bois, porque eu acredito que simplesmente a punição, né, a prisão desses empresários não vai resolver o problema, né, porque certamente ali a empresa vai continuar tendo essas práticas, né, por mais que o gestor seja preso, por mais que o empresário seja preso. E a gente sabe também como funciona a questão penal no Brasil, que eu não vou entrar no mérito aqui agora, mas a quantidade de recursos que os empresários vão conseguir adentrar ali na justiça para conseguir se livrar, vamos assim dizer, de questões ambientais, né? Então, naturalmente, as empresas elas têm que verificar a possibilidade de implantação desse sistema de gestão ambiental por questão de responsabilidade civil, não somente, né, pensando em uma prisão ou pagar multa, né? Uma gestão ambiental ela vai fornecer seguranças aos acionistas, né? Pensem em vocês, aí, se vocês tiverem uma ação de uma empresa
e a qualquer momento, né, a Polícia Federal vocês podem ser indiciados aí a responder um crime ambiental, sendo que vocês pretendem, né, como acionistas, colocarem dinheiro e, obviamente, obter um retorno nessas empresas. Então, através de um sistema ambiental, vai assegurar e também vai proteger de maneira significativa os acionistas e gestores ambientais. Afinal de contas, né, ninguém aí quer ter seu nome envolvido, né, muito menos o nome da empresa, em uma investigação criminal, aí, seja do ponto de vista penal ou principalmente ambiental. Vai ser uma forma de planejar, né, e obter melhorias contínuas aí do seu sistema de gestão ambiental, né. Quando a gente fala sobre planejamento e melhorias contínuas, a gente está falando sobre basicamente gestão ambiental. E promover uma imagem positiva da organização e, naturalmente, economizar dinheiro. Afinal de contas, ninguém implanta nenhum sistema de gestão, seja de qualidade ou de meio ambiente, porque as empresas são boazinhas, né? Elas implantam com um objetivo primário, que é o lucro, né? E, naturalmente, vai ter o objetivo secundário aí que a gente vai estudar, né? Que são a imagem positiva, como o marketing, por exemplo, e, naturalmente, utilizar isso como uma fonte de marketing, de publicidade para a empresa. Objetivos gerais da gestão ambiental, né, a gente vai entender que, de uma forma geral, a empresa vai buscar de maneira permanente a melhoria contínua da capacidade ambiental dos serviços e produtos e, naturalmente, no ambiente de trabalho de qualquer organização, seja ela pública ou privada, de qualquer porte. Então, de um modo geral, né, os objetivos da gestão ambiental, eles estão ali em procurar implantar a gestão ambiental para permanentemente, né, buscar a melhoria contínua da qualidade ambiental de serviços e produtos e, naturalmente, de qualquer organização, seja ela pública ou privada, independente do tamanho, né, seja de pequeno, médio ou grande porte. E os objetivos específicos vão desde implementar, né, e manter ali e aprimorar um sistema de gestão ambiental, gerindo políticas e diretrizes e programas relacionados ao meio ambiente. Então, a gente vê ali que, na questão dos objetivos gerais, implantar de modo contínuo, né, de melhoria contínua na empresa, mas a gente vai citar aqui, passo a passo, os objetivos específicos de gestão ambiental. Manter a saúde do trabalhador, né? Afinal de contas, quando a gente tem uma política de resíduos ou de destinação de resíduos, a gente naturalmente isola o trabalhador do contato com esses resíduos, né? E naturalmente ali mantendo, né, principalmente os resíduos biológicos e químicos, sem contato ao trabalhador. Por isso, né, a gestão ambiental, ela dá ali quase que um pontapé inicial, né? Ela é uma escada para futuramente implantar um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalhador. Produz, né, também produtos e serviços ambientalmente compatíveis, né? Afinal de contas, deve-se utilizar a gestão ambiental para melhoria contínua de todos os processos, né, da empresa. Então, por uma analogia ali de escada, né, a gente coloca ali o produto, a gestão de qualidade na primeira etapa, a gestão de meio ambiente, a gestão de saúde e segurança do trabalhador na sequência. E adotando processos produtivos que evitem ou minimizem as agressões ao ambiente, seja ele voltado a um ambiente de proteção, né, aos recursos hídricos que nós temos, né, como a água. Naturalmente, aí, é uma das formas mais comuns, né, da gente observar a gestão ambiental. Uma outra perspectiva natural é o próprio oxigênio, através da proteção, né, que nós temos naturalmente aos resíduos que são dispersados ao meio ambiente, através dos processos produtivos, e na sequência também a gente melhora, né, o ambiente de uma forma geral, sem utilizar os recursos não renováveis que a gente citou na aula passada, né? Como, por exemplo, a energia elétrica, a utilização de óleo, a utilização de materiais que vão ser queimados ali para gerar outras fontes de energia.
fornece ferramentas necessárias para alcançar as metas ambientais e melhoria contínua no desempenho de uma empresa. Então, quando a gente fala dos objetivos gerais, a gente está falando aqui em fornecer uma ferramenta necessária para que a empresa tenha metas ambientais e melhoria contínua do desempenho de todas as etapas ali do crescimento da empresa. Buscando a qualidade ambiental, né? Então, quando a gente fala de qualidade no meio ambiente, uma empresa que implanta uma gestão ambiental, ela naturalmente vai buscar a qualidade daquele meio ambiente em que ela está inserida, criando um impacto positivo para os stakeholders, para os acionistas, para a comunidade geral, para os funcionários, né, que vão ter uma mudança de cultura, fazendo, por exemplo, a reciclagem dos materiais que eles utilizam dentro da empresa e levando isso para dentro de casa, né? Quantas vezes a gente já não viu reportagens ou já viu relatos de trabalhadores que aprenderam essa situação de reciclagem e começaram a implantar esse sistema também na sua própria casa. Adotando medidas de prevenção à poluição, né, seja ela hídrica, seja ela do ar, seja ela a destinação de resíduos aí que podem provocar danos maiores ao meio ambiente. E avaliando as estratégias da empresa como fator de diferenciação no mercado. Quando a gente fala sobre a avaliação das estratégias da empresa, né, eu conheci uma empresa aí certa vez que ela é fabricante dessas esponjas chamadas Scotch-Brite, né, a 3M, lá em Sumaré, ali na região de Americana, Campinas. Ela fabrica essa esponja Scotch-Brite que é utilizada para lavar louça, né, basicamente para uso diário. E muita gente, né, deve utilizar ela em casa, ou já usou ela alguma vez em casa, e nunca se preocupou, né, em saber como essa esponja ela pode danificar o meio ambiente depois de destinado ao lixo, né? E muita gente utiliza ela como lixo comum, né, o lixo orgânico, ela é descartada ali com o resto de alimento, com os resíduos orgânicos que a gente tem em casa, né? Não existe aí uma coleta seletiva específica dessa bucha, né, dessa esponja que é utilizado para lavagem de utensílios domésticos. E essa empresa, ela começou a fazer a reciclagem desse material e nasceu um produto novo ali, né? Então, só para vocês terem uma ideia, após a utilização foram feitos testes e essa esponja, ela pode ser feita, né, ela pode ser utilizada, ela foi criado ali uma telha, né, de uso residencial, né? Então, obviamente que isso vai demorar um tempo aí para chegar no mercado, para ser utilizado e principalmente para ter aceitação. Afinal de contas, né, a gente tem uma cultura hoje de buscar essas telhas, sejam elas de Eternit, né, seja ela de telha feita ali com cerâmica, mas hoje existe já essa telha feita com a esponja Scotch-Brite, né, através de uma compactação, né, ou seja, pego ali algo em torno de 16 a 20 esponjas e eles conseguem fazer uma telha, né, de modo verde, é chamado de telha verde, né, uma telha ecológica, né? Então, obviamente que os custos, né, para a implantação dessa telha aí, ela vai ser bancada pela empresa, mas vai ser um fator de diferenciação do mercado, afinal de contas, a gente está falando isso de uma perspectiva aí de 10 a 15 anos para ela ganhar mercado e, consequentemente, ter uma aceitação para a utilização para a própria sociedade. Então, se você utiliza ou já utilizou isso em casa alguma vez, né, saiba aí que já existem estudos, né, para melhorar aí um fator competitivo para a empresa até a criação de um novo produto. Então, quando a gente fala sobre gestão ambiental, a gente tem que implantar, né, a empresa ela tem que implantar o sistema de gestão ambiental através de uma atitude voluntária. Não existe hoje um incentivo, ou não existe uma lei obrigando as empresas a implantar a gestão ambiental. A implantação de um sistema de gestão ambiental ela é uma atitude voluntária. A empresa ela implanta buscando ali futuramente, né, uma possibilidade de se tornar uma empresa com um sistema de gestão ambiental e uma certificação ambiental. Então, primeiramente, a empresa ela tem que buscar um compromisso com o meio ambiente, né? O meio ambiente não bate lá na porta da empresa e fala assim, olha, vocês estão danificando, seus produtos estão sendo jogados ali
pelos seus consumidores no meio ambiente e está criando um impacto negativo para a sua marca. A empresa ela busca a implantação do sistema de gestão ambiental naturalmente ali favorecendo umas relações dos negócios com a sociedade e naturalmente com o meio ambiente. Então percebam que existe um vínculo, né, o produto ele é fabricado, ele é destinado ao consumidor, à sociedade, e ele retorna ao meio ambiente. Então, isso cria um impacto negativo para a marca, né? E, naturalmente, se ela não tiver uma política de retorno, né, ou de reuso, esse produto ele vai demorar ali anos para se decompor no meio ambiente. Então, a empresa hoje, né, que ela busca um compromisso de gestão ambiental, ela faz isso de modo voluntário no primeiro momento. Na sequência, ela pode buscar uma implantação de uma certificação, e isso vai ser um fator de necessidade, né, e até de competitividade com outras empresas. Então, a diferenciação de confiança para os clientes, né, investidores, trabalhando aí com ideias de qualidade de vida, preocupação ambiental e sustentabilidade, né? Então, a empresa, toda vez que ela propõe a implantação de um sistema de gestão ambiental, ela faz isso nesse primeiro momento como uma atitude voluntária e, na sequência, como diferencial competitivo. Portanto, implantar o sistema de gestão ambiental torna-se uma necessidade no qual a empresa ela implanta, buscando naturalmente ali uma diferenciação com as demais empresas, né, até concorrentes, e uma facilidade de entrar, por exemplo, em novos mercados, em outros países que já têm essa preocupação com a gestão ambiental. Para a execução, né, para a implantação aí de sistema de gestão ambiental, a gente vai passar primeiramente por 4 fases, né, dessa atitude voluntária aí, que é a implantação do sistema de gestão ambiental. Primeiramente, a definição e a comunicação do projeto. Neste momento, deve ser conduzido, né, e produzido ali um documento que irá detalhar e especificar como será a implantação desse sistema de gestão ambiental. Esse documento é chamado de política ambiental, né, ou ainda pode ser chamado de política de socioambiental ou política de gestão ambiental. Esse documento é um documento que ele é firmado pela alta direção da empresa, pela cúpula da empresa, pelos seus acionistas, favorecendo, né, e direcionando que haverá ali um compromisso da empresa com o meio ambiente. Essa política, né, ela é uma autodeclaração, né? Então, quando a gente fala de uma autodeclaração, eu estou, por exemplo, afirmando que eu vou me comprometer, né, a melhorar significativamente os impactos do meu processo produtivo com o meio ambiente, que de maneira voluntária eu vou implantar um sistema de gestão ambiental, melhorando continuamente todos os meus processos produtivos, a utilização dos meus recursos e, naturalmente, ali, garantindo, né, que a minha empresa ela não irá gerar impactos ao meio ambiente. E, neste primeiro momento, esse documento ele é suficiente para que a empresa comece uma gestão ambiental. A política de gestão ambiental, então, ela passa por esse primeiro momento a ser ali um documento norteador da empresa, né, a seguir legislações aplicáveis, naturalmente, seu compromisso com o meio ambiente. Percebam que, na perspectiva da segurança do trabalho, nós temos aí as normas regulamentadoras. Já no meio ambiente, nós não temos nenhum documento desses para nos orientar, para servir como base, né, de implantação de um sistema de gestão. Na qualidade, nós temos a ISO 9000, né, e no meio ambiente nós temos a ISO 14000. Então, geralmente é utilizado aí a ISO 14000 como base, né, da elaboração dessa política de meio ambiente para a implantação de um sistema de gestão ambiental. O planejamento de gestão ambiental deve ser sempre realizando a revisão ambiental inicial e planejando ali o seu sistema. Então, o planejamento desse sistema de gestão ambiental é colocar numa planilha, ali, planilhar, né, todas as etapas do processo produtivo de uma empresa. Em cada processo produtivo, ali, colocar quais são os seus resíduos que são gerados, né, matéria-prima inicialmente utilizada, e o que se torna, por exemplo, desse resíduo.
Então, se eu tenho ali uma matéria-prima, o papel, por exemplo, o que eu vou fazer com o papel depois da sua utilização? A tinta, né? Como que é essa tinta? Ela é uma tinta líquida, uma tinta pó, é uma tinta que é utilizado com, com, com é uma tinta pó que ela é utilizada ou uma tinta líquida que ela é feita para utilização através do spray. Como que eu vou fazer para destinar esses resíduos depois, o que eu não utilizar durante a pintura, por exemplo? Né? Então, dentro dessa revisão sistemática ambiental, né, deve ser feito de um modo inicial e planejando isso ao longo dos anos ali, ao longo desse sistema de implantação do sistema de gestão ambiental. A instalação do SGA, de um modo geral, né, do sistema de gestão ambiental, como que vai ser essa implantação, para depois eu buscar uma auditoria e, na sequência, a certificação da empresa. Né? Então, percebam que essas 4 etapas, elas são obrigatórias aí da gestão ambiental, né, e fase por fase, para que haja ali, certificando, né, que a empresa ela tem ali preocupação com o meio ambiente. Então, a empresa ela deve responder essas 4 perguntinhas, né? Onde estamos, onde queremos ir, como vamos e como estamos indo, né? Então, basicamente, aí é bem semelhante ao método PDCA, né? O ciclo de PDCA, o ciclo de Deming, que deve responder essas perguntas, né? Qual que é o planejamento, desenvolvimento, a checagem, né? Ou verificação, e a sequência, quais são as ações que devem ser tomadas mediante as suas respostas. Então, se você pegar e simplesmente no seu final de semana aí, que foram gerados resíduos, né, sejam eles aí resíduos orgânicos ou recicláveis, onde que eles estão, né, armazenados aí na sua casa, como que você vai destinar isso, né, onde você quer chegar com essa, essa produção desses lixos, né, como que vocês vão fazer essa destinação e como vocês estão fazendo hoje, né, para que haja uma mudança aí de cultura e de pensamento. Então percebam que essa gestão ambiental ela pode ser feita dentro da sua própria casa, da sua própria residência. Mas obviamente quando a gente traz isso, maximiza isso para uma empresa, né, percebam que isso vai gerar ali uma quantidade maior de trabalho e por isso que as empresas devem buscar a implantação da gestão ambiental como uma forma, né, de minimizar os impactos com o meio ambiente. Durante a execução do SGA, né, ou do Sistema de Gestão Ambiental, né, a gente vai responder onde estamos, né, analisando os aspectos internos da empresa e fatores externos. Então, uma empresa, por exemplo, aí de um produto, né, que ela fabrica, como refrigerante, né, ou qualquer produto líquido, né, ela vai utilizar como base, né, da sua fabricação a água. Né? Então, esses aspectos internos da empresa, né, vai ser a utilização da água. E como que você pode utilizar a água, né? Como que você vai... Não existe uma fórmula para fabricar água. Como que a empresa ela vai fazer para captar novamente essa água? Para chegar no cliente, né, e vai chegar com fatores externos, ela vai precisar de um recipiente, seja ela uma latinha, né, seja uma lata de alumínio, seja ela uma garrafa de vidro, seja ela de uma garrafa PET, né, de material plástico. E esses fatores externos, a empresa ela tem que ter uma certa preocupação. Né? Então, vocês devem ter visto várias reportagens aí de bolsões, né, ou lixões, que são utilizados ali para destinação desses materiais recicláveis. As empresas, principalmente que fabricam esse refrigerante ou fabricam esses materiais, elas devem ter uma preocupação ali com a política de retorno desses materiais também. Hoje se torna obrigatório, né, essa política de retorno desse material reciclável, né, pelo menos de uma parte da empresa, de capacitar, né, todo o pessoal que trabalha nessa reciclagem e também, né, a empresa que fabricou, né, buscar ali, né, através de um retorno, né, desses materiais para a própria matéria-prima e reutilização desses materiais. Onde queremos chegar, né? Então, primeiramente, a empresa ela deve ter uma política ambiental, que a gente citou lá na primeira aula, que é um documento formal, né, mostrando ali a preocupação dela com o meio ambiente.
e a empresa também tem que ter objetivos e metas ambientais. Então, o objetivo, por exemplo, olha, eu vou deixar de utilizar o material reciclável ali, o material PET, e vou voltar a utilizar o material de vidro. Só que esse objetivo, né, ele não pode ser feito de um modo rapidamente, uma virada de chave, né, que a empresa faça isso em um ano. Mas ela deve, né, ter como base ali um objetivo de fazer isso nos próximos 10 anos, por exemplo. Né, e percebam também que isso vai gerar impactos em logística, né, vai gerar um impacto ali significativo no preço também do produto, né, afinal de contas, se a empresa ela vinha lá fabricando com material plástico, naturalmente que ela vai ter que mudar ali a sua linha de produção e, consequentemente, isso vai gerar tempo, vai gerar recurso financeiro e vai gerar também uma mudança de aceitação de cultura do seu cliente. Né? Então, tem as praticidades, né, de utilizar, por exemplo, no refrigerante, uma latinha, né, de alumínio, que é leve, que é fácil, você coloca em qualquer sacolinha e leva. E se você mudar ali para o produto, por exemplo, o vidro, que ele é reciclável também como a latinha de refrigerante, mas ela certamente ali vai gerar uma mudança de cultura, né? Lembra que antigamente a gente ia no supermercado, por exemplo, com os cascos, né, com as garrafas de vidro. Hoje em dia já é uma situação um pouco incomum, né, vamos falar assim. Então, essa logística reversa, né, deve ser um objetivo da empresa. Né? Por exemplo, fabricou um produto de plástico, fabricou lá o refrigerante de plástico, quando chega lá na casa do seu consumidor final, do cliente, né, deve constar ali no rótulo e deve ter um fator ali como uma propaganda que esse cliente ele não faça destinação dessa latinha ou dessa garrafa em qualquer lugar, que faça sempre uma separação e faça uma destinação correta. Então, os objetivos aí podem ser conscientizar 100% da população que a destinação do resíduo deve ser feita de modo correto. Caso a empresa não faça, né, ou caso o cliente não faça, a empresa vai colocar ali nos seus parceiros comerciais, como o supermercado, um cesto, né, ou ali um incentivo que o cliente destine novamente ali o seu resíduo, né, como uma forma de bonificar, né, o seu cliente. Né? Então, quem trouxer ali a garrafa de vidro ou a garrafa retornável vai pagar mais barato pelo produto, por exemplo. Então, isso é um objetivo que pode ser feito e atrelar essa política e esse objetivo a metas ambientais. Né? Então, uma meta, por exemplo, se hoje, né, no Brasil, por exemplo, 5 milhões de brasileiros consomem determinada marca, né? A gente vai tentar ali subir, né, atingir para 7 milhões de brasileiros consumindo essa marca nos próximos 10 anos. É uma meta possivelmente ali fácil de ser atingida, mas atrelar, né, que esses 2 milhões que terão ali de aumento, né, da população, essas metas ambientais também vão chegar naquele produto, né, vão chegar naquele cliente, naquele cliente final. E aí, como vai ser feito, né, como vamos fazer? Através de planos de ações e programas de gestão específicos, né, e a gestão de recursos, sejam eles recursos financeiros ou ainda a logística reversa que a gente vai citar de modo geral amanhã, para a gente entender um pouquinho mais da gestão ambiental. A gente fala ainda sobre as perguntas da execução do sistema de gestão ambiental, tem a pergunta, né, como estamos indo? Então, através de avaliações e monitoramento do sistema, através de auditorias internas ou monitoramento, ou sistemas de atendimento ao cliente, é uma forma de avaliação de como que a empresa está fazendo, né, o seu atendimento e, consequentemente, como está gerindo ali a sua gestão ambiental. Auditorias, né, que podem ser feitas através de órgãos certificadores ou auditorias externas à empresa, que são pagas ali para observar como a empresa está gerindo sua gestão ambiental, né, como ela está indo aí a sua gestão ambiental, e através de implantação de ações corretivas para as não conformidades que são encontradas através das auditorias.
A gente falou sobre isso, sobre o sistema de auditorias, né, para a gente entender um pouquinho mais como é que funciona, mas geralmente essas empresas, elas implantam essas auditorias como uma forma, né, de monitorar o seu sistema, né, monitorar a sua gestão ambiental. Quando a gente fala ainda sobre a gestão ambiental, a gente tem ali um dos pontos, né, específico da gestão ambiental, a ISO 14000, e a ISO 14000 ela vai trazer na sua norma, né, vários itens ali, e a gente vai citar alguns, né, que são chamados requisitos mínimos, né, os itens mínimos de utilização para certificação ambiental. Primeiramente, a organização, né, como que a empresa vai tratar a gestão ambiental, né, através de uma mudança de cultura, né, ou, por exemplo, a implantação de um profissional específico, um gestor ambiental ali, que pode ser, por exemplo, técnico de segurança do trabalho, desde que ele se capacite em conhecer o meio ambiente, conhecer as técnicas de utilização ali nos recursos ambientais ou de tratamento com o meio ambiente. Na sequência, a empresa vai desenvolver a política ambiental, conforme eu falei, um compromisso da empresa com o meio ambiente. Ela vai elaborar objetivos e metas ambientais para que haja a implantação de uma norma de gestão ambiental. Ela vai estruturar a organização ou reestruturar a empresa para atender as metas ambientais. Ela vai discriminar quais são as responsabilidades ambientais dela, né? Então, uma empresa, por exemplo, que fabrica plástico, ela não tem muita responsabilidade, né, com a queima, por exemplo, de óleo diesel, né? A não ser que ela utilize isso na sua fórmula, a não ser que ela utilize isso para geração de plástico, por exemplo. Mas, naturalmente, né, o polímero, que é a matéria-prima do plástico, né, ela vai ser a responsável ambiental se esse plástico for encontrado, né, no meio ambiente. A descrição do sistema de gestão ambiental, então aqui a gente já passa da política, né, é um passo acima da política, a descrição de gestão do seu sistema de gestão ambiental. Ela vai criar ali uma listagem de procedimentos, então ela vai ter que pegar etapa por etapa do produto, né, para criar uma listagem de procedimentos, né, e geralmente isso está dentro de uma pasta, né, as empresas colocam isso dentro de uma pasta ali com papel, especificando etapa por etapa como que é feito o seu produto, né, e naturalmente ali vai ter que ter um plano de ação para cada risco ambiental envolvido. E ali, na sequência, também apresenta uma página de revisões e alterações que são feitas de modo de requisitos mínimos para um sistema de gestão ambiental. Nos controles dessa documentação, deve-se assegurar, né, primeiramente, que eles sejam facilmente localizados. Então, uma pasta ali de gestão ambiental, de pasta falando sobre os procedimentos, eles devem ficar à vista do trabalhador, né? Então, sempre ali no local de fácil acesso, para ser fácil ser consultado, né? Então, as empresas geralmente colocam esse documento a todos os trabalhadores, né? Então, todo trabalhador é treinado, é capacitado, é orientado em trabalhar com esses documentos, e na sequência, né, isso deve ser feito, né, uma certa condução desses documentos, de alguém ficar responsável por esse documento. Esse documento ele deve ser periodicamente revisado, né, conforme necessário, aprovado por pessoal autorizado. Então, essa pasta, né, que é colocado aí nas empresas, para que haja ali um monitoramento da gestão ambiental ou também da qualidade, deve ficar ali de fácil acesso para o trabalhador e ser colocado ali a cada 2 anos, tem uma revisão, a cada 1 ano, né, depende da política da empresa. Mas isso deve constar lá no sistema de gestão ambiental. Versões atualizadas dos documentos, né, estejam nos locais onde estejam realizando essas operações, então toda a documentação, além de ficar localizado ali de fácil acesso, deve ser uma versão atualizada, né? Não pode estar no setor A ali uma versão 2010 e no setor B uma versão 2010, 2020, né? Então deve sempre
ter feito uma troca, né, desses documentos, e esses documentos devem estar disponíveis sempre ao trabalhador, né, para que haja ali uma revisão, né, e, consequentemente, uma consulta de gestão ambiental. Documentos obsoletos, né, devem ser prontamente removidos e prevenir o uso não intencional desses documentos. Afinal de contas, se a empresa ela muda, né, uma política ou muda ali uma documentação, ela deve promover a retirada desse documento para que não seja utilizado ali de modo não intencional. As vantagens, né, da implantação do sistema de gestão ambiental vão desde de demonstrar aos clientes e fornecedores e à própria sociedade que ela exerce ali suas atividades sem provocar danos ao meio ambiente. Essa é a primeira vantagem, né, demonstrar que o produto daquela empresa, ela não agride o meio ambiente, ela gera, né, não gera impactos à sociedade, não gera impactos aos seus fornecedores e clientes. Sendo assim, a gestão ambiental, neste primeiro momento, ela só traz vantagens para a empresa, né? E na sequência, se a empresa conseguir uma certificação, isso também vai ser uma arma ali de competição, né, no mercado internacional. E aí a gente vai falar especificamente sobre a ISO 14000, através de produtos de qualidade ambiental. Afinal de contas, quando a gente fala sobre ISO, geralmente ela associa qualidade. Mas se é uma empresa que ela já tem a certificação ISO 14000, na sequência buscar uma certificação ambiental vai se tornar algo um pouco mais fácil, né? Afinal de contas, a empresa já passou por uma grande etapa ali, que foi a questão da qualidade. Então, você, técnico de segurança do trabalho, que se interessa pela área, né? Obviamente que não é obrigatório, né, conhecer sobre certificações, sobre meio ambiente, mas você terá maior sucesso, né, no seu trabalho se você conhecer esses sistemas de gestão e, naturalmente, vai ter uma melhor aceitação no mercado de trabalho se tiver, né, uma qualificação sobre qualidade, sobre meio ambiente e também sobre gestão e sistemas de gestão. Entre eles, a ISO, né, 14000 ou 9000 na qualidade também. Sendo assim, pessoal, chegamos aí ao final de mais uma aula. Agradeço a todos aí pela paciência em acompanharem essa aula de formato remoto. Nós tivemos umas quedas aí de conexão, mas já voltamos, né? E agradeço a todos que acompanharam essa gravação. Obrigado, até a próxima aula.